Bom dia, pessoal. Uma ótima semana a todos. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula de TGD. Nessa aula, eu não passarei atividades para que vocês façam no decorrer da semana. Vou deixar essa semana livre para que vocês possam apresentar, entregar, me enviar as atividades pendentes das semanas anteriores. O prazo para a entrega dessas atividades os prazos já haviam vencidos, mas eu renovei. Então, todas as atividades propostas ainda poderão ser apresentadas e eu espero que vocês façam isso nessa semana. Lembrando que a nota da segunda avaliação, que será daqui a 3 semanas, no dia 8 de junho, ela contará com pontuação que advirá das diversas atividades que já foram feitas e que ainda serão feitas até a aula anterior à aula do dia 8 de junho. Portanto, não percam pontos, não deixem de fazer as atividades. Nesse primeiro bloco de aula, nós vamos fazer uma revisão do que vimos na aula passada. Para fazer essa revisão, eu vou utilizar as questões que vocês elaboraram e me enviaram como atividade. Lembrando que boa parte dos alunos não elaborou e pelo menos não me enviou as questões. Eu espero que façam isso essa semana. Mas aí vamos pegar as questões daqueles alunos que elaboraram para que a gente possa revisar para algumas arestas, fazer algumas retificações se forem necessárias, e com isso nós aprendemos bem mais. Vamos à primeira questão, que diz: de acordo com a teoria do poder e teoria da política, explique a diferença entre legitimidade e legalidade. Uma resposta do aluno ou da aluna, que diz: legitimidade está ligada à titularidade do poder, ou seja, ela é utilizada para justificar o título do poder. E é exatamente isso, né? A legitimidade ela é utilizada para justificar o título do poder por alguém ou por algum órgão. O poder é legítimo quando não há vício no título, na titularidade do poder. Em relação à legalidade, está ligada ao exercício do poder, ou seja, é utilizada para justificar o exercício do poder. Exatamente isso. A legalidade ela está ligada à forma como o poder é exercido, como ele é praticado, dentro de uma delimitação normativa, obedecendo a determinados princípios, não extrapolando ao fim para que é proposto, sendo exercido em prol do interesse público e nunca do interesse privado. Na segunda questão, e aí nós temos uma questão objetiva, da seguinte forma: observe as alternativas a seguir referente às definições de legitimidade e legalidade. Primeira alternativa: legitimidade é utilizada para justificar o exercício do poder. E aí nós observamos o erro, porque legitimidade não justifica o exercício do poder, e sim o título, a titularidade do poder. Segunda alternativa: legalidade não é utilizada para justificar o exercício do poder. E aí nós temos um erro exatamente pelo uso do não. Isso é muito comum em prova. Muita gente perdeu o concurso por não observar a colocação do não. Certo? Então, legalidade é utilizada para justificar o exercício do poder. Como a colega colocou não é, tornou a alternativa errada. Na terceira alternativa, legitimidade está ligada à titularidade do poder. E aí sim, a correlação está ok, Legitimidade
Tem tudo a ver com a titularidade do poder. É legítimo o poder que não há vício em seu título, em sua titularidade. E a quarta e última alternativa, legalidade está relacionada ao exercício do poder. Perfeito. Isso nós acabamos de comentar. Então, as alternativas 3 e 4 é que estão corretas. No caso aí seria estão corretas as afirmações dos itens, ou seja, 3 e 4 aí é a segunda opção aí de resposta. Mais uma questão. Os termos indicativos dos distintos requisitos do poder estão corretamente a eles relacionados. E aí a primeira alternativa, letra A, requisito da titularidade, legalidade. Não, né? Legalidade não corresponde à titularidade, sim ao exercício. Aí está o erro. Letra B, requisito da titularidade, legitimidade. Aí sim há uma correlação adequada. Legitimidade está ligada à titularidade do poder. E aí a letra C, requisito do exercício, titularidade. Não. Exercício tem a ver com a legalidade. A letra D, nenhuma das alternativas acima, portanto, todas as alternativas erradas, exceto a B, que é a correta. A segunda questão, apresentada pelo aluno ou pela aluna, é uma interrogação que diz, pergunta, né? Legitimidade e legalidade são usadas como sinônimos. E aí, qual a resposta? Vamos à resposta do colega ou da colega. Diz que sim, pois embora elas não sejam sinônimos. Está correto, foi isso que vimos. Legitimidade e legalidade não são termos sinônimos, eles têm sentidos distintos, porém, não era essa a pergunta. A pergunta é se eles são usados como sinônimos, e na aula passada nós fizemos uma observação ao texto constitucional e lá verificamos que a Constituição, embora traga como termos distintos, legalidade e legitimidade, ela acaba em muitos pontos utilizando como sinônimos. Ora utiliza legitimidade num contexto ali que seria legalidade, ora utiliza legalidade em um contexto que seria de legitimidade, ora utiliza ou legitimidade ou legalidade com sentido que engloba os dois termos. Então há toda essa confusão no texto constitucional. Mais uma questão. Analise as afirmativas abaixo. Vamos ao primeiro item. A legitimidade é a perspectiva a partir da qual se coloca habitualmente o titular do poder. Titular do poder. Está correto, né? O titular do poder, ele tem como perspectiva a legitimidade. Porque para o titular do poder, o que é bem interessante, o que interessa mais é que o seu poder, o poder que ele exerce, seja legítimo. Ou seja, que ele tenha, exerça legitimamente ali o título do poder, que ele seja o titular daquele poder. E tem dois, a legalidade é a perspectiva a partir da qual se coloca habitualmente o súdito. Súdito aí nós entendemos como o administrado, como governado, os governados, né? Nós, a geralzona. E é realmente isso. A legalidade é a perspectiva a partir da qual nos colocamos, né? Como administrados, como governados. Porque a legalidade é a forma como o poder é exercida dentro de limites legais, dentro de limites impostos por princípios, visando o interesse comum, o interesse público. É isso que nos dá uma garantia de não sermos oprimidos, de não sermos privados de nossos direitos. Então, mais um item correto. No item 3, quando se exige que um poder seja legítimo,
espera-se que aquele que o detém possua um justo título para detê-lo. Exatamente isso. Poder legítimo é aquele em que o seu titular detém um título ali sem vício. Portanto, os três incisos estão corretos. A resposta aí é a da letra E. Mais uma questão muito bem elaborada. Eu acho que uma colega, se não me engano. Bem contextualizada, né? Questão bem interessante. É dessa forma que eu espero que vocês elaborem as questões. São questões que nos levam a refletir melhor e, consequentemente, ter um melhor entendimento do assunto. Então, vamos lá ao contexto da questão. Diz que o prefeito municipal transferiu um servidor lotado na prefeitura municipal para exercer as suas funções em uma escola da zona rural do município, sem, contudo, haver motivos para tal ato, já que o quadro funcional da escola estava completo. E aí vem a determinação da questão, né, para explique se o prefeito municipal agiu corretamente ou se feriu algum princípio, né, algum requisito da teoria do poder. E aqui está se referindo à legitimidade, mais especificamente à legitimidade ou legalidade. Com a resposta apresentada pelo colega ou pela colega. O prefeito municipal ele detém a titularidade, a legitimidade para o ato, porém ele feriu o princípio da legalidade. Realmente, o prefeito municipal ele tem esse poder de remover os seus servidores, desde que essa remoção vise a um bem comum, né, ao interesse público, a suprir a necessidade do serviço público. Então, ele não incorreu em ilegitimidade, ele realmente é legítimo, tem legitimidade para o ato da remoção. Porém, ele realmente feriu o princípio da legalidade, pois, como o próprio enunciado da questão diz, o quadro funcional da escola estava completo, então não havia necessidade de que esse servidor fosse removido da prefeitura municipal lá para a zona rural. Bom, continua explicando, né? Já que a transferência do servidor foi somente para atender fins particulares. Então, se não havia necessidade, o quadro estava completo, o prefeito fez isso para atender fins particulares. E aí gera uma espécie de abuso, de desvio de finalidade, e isso vicia o exercício do poder, fazendo com que ele incorra em ilegalidade. Então, ele não exerceu legalmente conforme as leis estabelecidas. Portanto, seu ato deverá ser revogado, pois os dois princípios terão de ser respeitados. A colega está se referindo à legitimidade e legalidade. Perfeito aí, parabéns pela questão. Eu faço só uma observação aqui, sem desmerecer a questão, que está excelente, mas para que a gente amplie o nosso conhecimento até de forma interdisciplinar. Nessa parte aqui, no finalzinho, a penúltima linha, onde diz, portanto, seu ato deverá ser revogado. No caso, não seria revogado, e sim anulado, porque aqui é um vício, aqui é uma ilegalidade. O vício no exercício gera uma ilegalidade. E os atos ilegais, eles são anulados e não revogados. Um ato ele é revogado quando ele não tem nenhum vício, é perfeito. Apenas ele se torna inconveniente, inoportuno. Aí o administrador pode revogar. Ok? Isso só para que a gente feche esse conhecimento mais ligado ao direito administrativo. Bom, aí para reforçar essa nossa fala em relação à anulação e revogação, eu deixo aqui para vocês o enunciado de súmula de número 473 do STF,
onde diz que a administração ela pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais. Foi o que aconteceu na questão apresentada pela colega. Ali o ato estava eivado de um vício, um vício no seu exercício. Por isso ele poderia ser, deveria ser anulado e não revogado. Aí a súmula também diz, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Nós observamos que ali não seria o caso de conveniência ou oportunidade, mas sim por conta de um vício no exercício, de uma ilegalidade. Portanto, o ato deveria ser anulado e não revogado. Mais uma questão. No estudo relativo à legalidade e legitimidade, temos a assertiva correta em qual dos itens abaixo? Primeiro item. A legitimidade e legitimidade são sinônimos, mas eu entendo, nós entendemos que a colega queria falar que legitimidade e legalidade são sinônimos. Não são. Nós vimos que os juristas até utilizam como sinônimos, mas não são, e eu acredito que todos nós percebemos a distinção. A distinção é de uma clareza solar. Não dá para confundir. São realmente distintos os sentidos de legitimidade e legalidade. A letra B, a legitimidade está relacionada à forma como atos administrativos são realizados. Não, a legitimidade não está ligada ao exercício, e sim à titularidade dos atos, do poder. Na letra C, nós temos que a legalidade está associada aos aspectos formais e como se dá o exercício do poder. Perfeito. Essa é a alternativa correta. Legalidade está exatamente ligada à forma de exercício, a forma como o ato, o poder exercido é praticado. E aí, na letra D, como nós já temos a letra C correta, a letra D deve ser errada, diz que a legalidade está associada à ideia de titularidade do poder. E não é, é a legitimidade que está associada a essa ideia de titularidade. E a letra E, legitimidade e legalidade são excludentes entre si. Não é verdade. São apenas termos com sentidos distintos, mas que não se excluem, se complementam. Outra questão, com suas palavras, faça a distinção entre legitimidade e legalidade e exemplifique. De exemplo de legitimidade e de legalidade. A resposta do colega ou da colega, legitimidade está associada à titularidade de um poder, enquanto legalidade está ligada à forma de exercício, forma de exercer determinado poder. Perfeito. Vamos aos exemplos apresentados pelo colega ou pela colega. Exemplo de legitimidade. A pessoa que ingressa com ação em juízo tem de ser o titular do direito de ação, sob pena de arguição de preliminar de legitimidade. Um exemplo muito bom, muito bem colocado, um ótimo exemplo apresentado. Então, isso aí é realmente um exemplo de legitimidade. Ou seja, está ligado ao título, à titularidade daquela ação, o direito de ingressar com a ação. Então, se eu não sou titular de uma determinada ação, eu não posso entrar com essa ação. Eu tenho que ter essa legitimidade ativa para que eu provoque o judiciário impetrando uma petição ali para gerar uma ação judicial. Quando ocorre uma situação dessa, em que alguém que não é titular daquele poder,
de ação, não é titular, não tem legitimidade ativa para aquela ação, realmente o que ocorre é que na contestação o réu ele apresenta ali logo uma preliminar de ilegitimidade para que o juiz acolha e não dê andamento a essa ação, para que o feito seja extinto sem resolução de mérito. Vamos ao exemplo de legalidade. Ato do Poder Executivo, Presidente da República, e nomeação de seus ministros de Estado, devendo obedecer a vários princípios, como da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. E a questão o exemplo está perfeito, está correto. Isso é um exemplo de legalidade. Presidente da República, governador, no caso do governador, os secretários, do prefeito municipal, seus secretários, né? Ele pode fazer essa nomeação, ele é titular do poder de nomeá-los, porém ele deve fazer isso em obediência a uma série de normas e de princípios, seja normas regras ou normas princípios. E aí ele deve observar a questão da pessoalidade, da moralidade e do interesse público. Nomear a pessoa que vá servir melhor ali ao interesse público. E jamais uma pessoa que ali visando ao interesse privado, ao interesse do administrador, no caso aqui do Presidente da República. Isso aqui nos remete ao que nós utilizamos como exemplo na aula passada, que foi a nomeação do diretor da Polícia Federal, a nomeação do delegado Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal. Bom, para reforçar o entendimento, eu trago aqui parte de uma contestação, o item 2, que trata das preliminares, né, no 2.1, tratando da questão da ilegitimidade de causa do autor, onde diz que só há legitimidade para propor uma ação quando a pessoa é titular da relação jurídica material objeto da demanda. Ou seja, está se tratando aqui de um vício de titularidade. Está se apontando uma ilegitimidade, e isso foi feito pelo réu aqui na contestação, na preliminares, né? Foi apresentada aqui uma preliminar de ilegitimidade, pedindo-se, ou seja, requer, a letra A, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa. Portanto, corroborando o que foi apresentado lá na questão como resposta, é realmente o caso de se requerer o acolhimento de uma preliminar de ilegitimidade, né, de ilegitimidade ativa para a ação. Bom, pessoal, e aqui nós finalizamos essa breve revisão. Eu espero que tenha ajudado, sobretudo a quem ainda não fez a atividade, aí já clareia, já é uma luz para que possa elaborar e elaborar bem, elaborar as duas questões, essa atividade das duas questões, com questões contextualizadas, questões um pouco mais complexas, né, que requeira o desenvolvimento de um raciocínio mais apurado, e isso só vai enriquecer a quem fizer e a todos nós. Ok, então, pontuamos, vou encerrar e aí abro o próximo bloco para tratar de um novo assunto, dando continuidade ainda a esse assunto sobre o princípio da legitimidade.